melhor dos mundos, a natureza e o ser humano conviveriam sempre em harmonia. Mas o melhor dos mundos simplesmente não existe. A destruição ambiental faz parte da ocupação humana no planeta. Árvores arrancadas, ar poluído. O que fazer então para compensar o estrago que a civilização deixa na natureza? A legislação brasileira que prevê a compensação de dano ambiental é complexa. A Lei 9.985, do ano 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e estabelece como os ecossistemas precisam ser recuperados. O cálculo da área a ser compensada é bem complicado. O Decreto 4340, ele traz uma fórmula para a compensação ambiental. Compensação ambiental é igual VR, valor de referência, vezes grau do impacto, certo? Então, existem diversos graus de impacto. Então, é uma multiplicação de um vezes o outro para poder dar essa compensação ambiental. Para ficar mais claro, imagine o seguinte: a obra é de uma rodovia, onde é preciso desmatar uma área de vegetação nativa. A compensação será calculada considerando o tamanho da área multiplicado pela gravidade do dano. No caso, a vegetação, por ser nativa, tem um grau de impacto maior. Se por acaso ainda atingisse uma nascente, esse impacto também seria somado. Esses valores são definidos no licenciamento ambiental concedido por um órgão municipal ou estadual. No caso do Distrito Federal, é o Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, que trabalha com esses cálculos. Dentro do licenciamento, a gente tem a proposta inicial, é mitigar o máximo possível os danos ambientais. Tentar realmente prevenir que esse dano aconteça. Exatamente. Ou reduzi-lo ao máximo, Isso, né? Exatamente. A gente tem uma série de normativas, tem a questão educativa e essa parte preventiva a gente trabalha bastante. Mas a gente sabe que nem sempre esses impactos ambientais podem ser evitados. Então, quando o empreendedor ele causa um significativo impacto ambiental que não pode ser mitigado, é definido no próprio processo de licenciamento qual é a unidade de conservação que ele deverá destinar recursos, né? E a forma como se dará essa destinação de recursos, né? Recursos que precisam ser fiscalizados por estados e municípios, para evitar a impunidade. A obra de compensação é feita pelo infrator e fiscalizada por agentes oficiais. Essa execução é feita de forma direta, ou seja, não entra dentro do orçamento público, né? A gente define e o empreendedor, seja ele público ou privado, executa de forma direta. Além de fazer um intermédio nessa relação de compensação entre quem causa o dano ao meio ambiente e quem vai ser reparado por esse dano, é papel também de qualquer órgão ambiental educar, mostrar as possibilidades de sustentabilidade para a sociedade. Que tal fazer isso então em um complexo inteiro de 10.000 metros quadrados, que serve ao mesmo tempo como vitrine, ponto de encontro e exemplo de cuidados com o meio ambiente? O Centro de Práticas Sustentáveis, construído pelo governo do Distrito Federal, usa iluminação natural para poupar energia. Telhado verde, que além de ser utilizado como canteiro para hortas, ajuda a deixar as salas com temperatura agradável. Tem também um sistema de calhas para captar água de chuva. Falando em reaproveitar água, um sistema de filtragem por raízes, que fornece água para o jardim. E não para por aí. Temos um auditório de 400 metros quadrados e outras 10 salas com inúmeras possibilidades, tanto como culinária, artesanato. Então, esse espaço realmente propicia que a nossa imaginação vá às nuvens, né, com possibilidades de educação ambiental. A educação aqui será voltada aos empreendedores que danificam o meio ambiente. Mas, claro, também a quem vive no Jardins Mangueiral, bairro que está bem pertinho do Centro de Práticas Sustentáveis. Já pensou que bacana? Um empreiteiro e um morador da região, juntos, aprendendo a cuidar do meio ambiente. Nós podemos atuar com agroecologia, com desenvolvimento de mecanismos limpos, como forno solar, como captação de água da chuva. Podemos trabalhar também com saberes tradicionais, desenvolvendo a cultura popular do Cerrado. E trabalhamos também com as plantas medicinais, as plantas alimentícias não convencionais, mudas do Cerrado. E as possibilidades de uso incluem até os gestores públicos. Como sabemos, obras de infraestrutura realizadas pelo Estado
também causam um grande impacto ambiental. Nesse primeiro momento, estamos fortalecendo essas parcerias com os órgãos governamentais, com as secretarias de saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação. Temos também afinando alguns acordos de cooperação técnica com Secretaria de Agricultura, Emater, Jardim Botânico. É um equipamento público altamente conceitual e que pode interagir todas essas outras vertentes do governo em nome de um bem comum, em nome de um meio ambiente sustentável. O advogado Nelson Buganza entende que falta rigor na atuação do poder público. A questão da fiscalização, ela é extremamente falha, apesar dessa fiscalização hoje ela se dar por satélite, e principalmente a questão da punição. Nós, no Brasil, precisamos começar a punir, e severamente. Apesar das dificuldades na fiscalização, a compensação avança. De 2010 para cá, a gente conseguiu formalizar em termos de compromisso aproximadamente 140 milhões de reais em compensação ambiental e em compensação florestal, né, fazendo uma conversão aí entre o que custaria os valores dessas mudas. Então, quer dizer, perto do orçamento que a gente tem para cuidar do meio ambiente, é um valor extremamente alto. E a gente tem conseguido executar essas compensações de uma forma cada vez mais satisfatória, né? A gente reconhece que ainda tem preciso muita coisa ser mudada, a questão procedimental é constantemente revisada, a gente tenta modernizar o acompanhamento, o registro, o controle dessas compensações, os prazos e até a própria legislação constantemente sofre algumas melhorias, né? E a gente tem visto essa melhoria. No próximo bloco, você vai ver quais são as alternativas de compensação ambiental e como é feita a recuperação de uma área degradada. A gente viu no bloco anterior que existem regras para a reparação dos danos ambientais. Afinal, os estragos na natureza, incluindo aí os planejados e necessários ao desenvolvimento humano, pesam na balança ambiental do planeta. E a conta uma hora chega. E como fazer o verde devastado pelo homem voltar a ter vida? Porque sim, o renascimento é possível em boa parte do Brasil. E temos um bom exemplo no Jardim Botânico de Brasília. Eu vou pedir para você aí de casa prestar bastante atenção nesse lugar onde a gente está. Árvores de 6, 7 metros. O chão completamente coberto por folhas, que apesar da gente estar com sol a pino, aqui está super fresquinho, coberto completamente pelas folhas das árvores, pela copa das árvores. Mal dá para acreditar, né, Pedro? Que há 2 anos atrás esse lugar aqui estava completamente deteriorado, não nascia nada nesse solo aqui, né? Isso, aqui era completamente solo nu, não nascia nenhuma espécie nativa do cerrado, era uma área que a gente considerava de risco, porque vinham muitos, aqui é muito próximo das residências, né? Então frequentemente tinha incêndio que invadia essa área e entrava dentro da estação, e com esse cinturão verde que ficou aqui depois desse plantio, aí a gente já tirou ela dessa classificação de risco e já é uma área que dá gosto de ver, porque está vindo a fauna, está recuperando o solo, o microclima que criou aqui já é totalmente diferente do que era antigamente. Essa área, que hoje faz parte da Estação Ecológica do Jardim Botânico, foi amplamente explorada durante a construção da capital federal Brasília, em 1957. O motivo está embaixo da terra vermelha. E procurando com cuidado, a gente ainda vê o cascalho cinza. O produto foi fundamental para a pavimentação das largas avenidas da cidade. Ao todo, 14 pontos foram completamente desmatados para exploração. Porque quando foi feito o empreendimento, de uma forma específica em relação à vegetação, houve supressão de vegetação. Tá? Então se tem essa legislação específica para quando você vai fazer um empreendimento e tem um impacto sobre a vegetação.
Então, geralmente é feito um levantamento florístico, você identifica as espécies que existiam e faz a compensação dentro do que preconiza a lei. A recuperação ambiental veio na forma de compensação florestal, imposta a uma empresa envolvida na construção de uma rodovia em 2010. Então a gente planejou tanto as espécies quanto a distância entre as mudas e... Até o posicionamento delas é pensado, né, para favorecer o solo, a área. Justamente, a quantidade também de lodo, tudo isso foi bem planejado. E aí, a partir do momento, em 2016, foi executado o plantio. Lodo? Mas o que tem a ver o lodo com o crescimento da vegetação do cerrado? Não teria nenhuma relação se não fosse a engenhosidade dos técnicos e botânicos da Estação Ecológica. É que eles fizeram uma parceria com a Companhia de Água de Brasília, a CAESB, para usar o lodo seco, aquele do esgoto doméstico, como adubo para o solo danificado. O lodo, ele é utilizado em alguns plantios, principalmente de cascalheira, tem um projeto da CAESB, né? Só que tem uma legislação que só algumas áreas são permitidas a utilização desse lodo, né? Do lodo de esgoto. É um lodo seco, então ele é incorporado ao solo, um solo pobre em minerais, pobre em matéria orgânica, e com essa implementação cria uma matéria orgânica rica em nutrientes que beneficiam bastante as plantas. O processo de uso do lodo seguiu um esquema delicado, desde a retirada dos resíduos das estações de tratamento na Companhia de Água e Saneamento de Brasília, passando pelo transporte até a cascalheira e o uso dela no solo. O plantio das mudas também. Tudo deu trabalho, mas cada gota de suor valeu a pena. Porque o lodo, por exemplo, ele não pode ser aplicado perto de nascentes. Tem todo um estudo da área antes da gente aplicar esse resíduo, né? Então tem uma legislação sobre o lodo que a gente tem que seguir, então tem que ter uma autorização para você mexer com o lodo, né? Os resíduos secos do esgoto trouxeram benefícios ambientais. Mata de cerrado rica, criada em menos de 2 anos de um simples dejeto. E melhor ainda, a nova vegetação já atrai até o animal símbolo da região, o lobo-guará. Talvez quando se fale em recuperação de um dano a uma área de vegetação nativa, como essa daqui do Cerrado, por exemplo, você só pense em reflorestamento, em recuperação de fauna. Mas e se eu te disser que o caminho da compensação ambiental pode seguir um rumo completamente diferente? Como, por exemplo, financiar a construção de um centro de ensino que vai graduar e pós-graduar pessoas na área do meio ambiente? É justamente para isso que serve esse prédio aqui, ó. Arquitetura integrada ao Parque do Jardim Botânico, utilizando só madeira de reflorestamento. 600 metros quadrados, 4 salas, auditório, biblioteca. 2.700.000 reais investidos. Esse é o fruto de compensação ambiental pela construção de um bairro inteiro, o Mangueiral, um projeto de habitação do governo do Distrito Federal. Mas será que realmente dá para equilibrar o desgaste ambiental com um único prédio? A questão é polêmica. A gente sabe que o ser humano ocupa o espaço no planeta e há impactos nessa ocupação. Há um desafio muito grande de você ter desenvolvimento e preservação e sustentabilidade. Então esse projeto é um bom exemplo disso. Houve uma necessidade de habitação, né? O governo fez um projeto urbanístico junto com uma parceria com a empresa privada e criou o bairro Mangueiral, que atendeu grande parte da população. E nesse passivo ambiental, pelo impacto que causou essa implantação, foi criado o Centro de Excelência. A ideia de fomentar o conhecimento faz parte de um plano amplo e necessário aos olhos do Gianito. E um dos ícones mais fortes do Centro de Excelência vai ser a Faculdade Superior de Meio Ambiente do Cerrado. Então esse é um grande projeto, em termos de gestão, a muito longo prazo. Então é um trabalho que vai ficar ancorado e vai abrir uma oportunidade de ensino, de socializar a informação e formar profissionais na área de gestão ambiental, na arquitetura sustentável, na produção de espécies nativas, ilustração botânica. A ideia é mostrar a transversalidade do meio ambiente em relação a todas as áreas de atuação do ser humano. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza te mostra como uma cimenteira e uma empresa de eventos
fazem a compensação ambiental. Abrimos o programa falando que a poluição da natureza é resultado da ocupação do homem no planeta. Com cidades cada vez maiores, exigindo mais água, mais comida, mais uso do solo e causando mais desequilíbrio. O homem civilizado teria mesmo que pagar esse preço por criar indústrias que satisfazem o consumo de bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Tudo o que queremos de conforto gera contaminação ambiental. O simples uso de um carro movido a combustível fóssil, derivado de petróleo, já garante uma dose extra de dióxido de carbono no ar que respiramos. O que dizer então da construção das cidades em estrutura pesada, de concreto? Mesmo em situação de mobilidade sustentável, como linhas de metrô, o impacto negativo na natureza é grande. A fixação dos trilhos, a arquitetura das estações, tudo isso gera poluição na execução dos projetos. Já vimos que até a floresta do Jardim Botânico foi devastada para o surgimento da capital federal. Na origem de toda a obra, há a emissão de poluentes. Por isso, voltam alternativas do passado, como a permacultura, alternativas que reduzem o prejuízo que causamos ao ambiente. O projeto arquitetônico em si, você vai desenhar para aproveitar a luminosidade, para aproveitar ventos predominantes, para se integrar ao ambiente, né? Tentar cortar o mínimo possível ou fazer o mínimo possível de aterro, né? Depois do projeto pronto tem a escolha dos materiais, e aí que a gente entra numa seara bem interessante, porque grande parte dos recursos naturais que são consumidos por todas as atividades humanas, cerca de 50% está correlacionado à construção civil. Toda indústria contamina o ambiente. Algumas indústrias mais, outras menos. Depende do segmento. Nós estamos aqui ao lado de uma fábrica de cimento. Mais ao fundo tem aquele morro escavado, bem no centro. Daquele morro sai a rocha de calcário para a fabricação do cimento. A rocha é quebrada, ela vem por uma esteira até esse outro equipamento aqui, que parece uma árvore de Natal, onde a rocha é moída e depois vai para o forno, vai para a estocagem e o processo industrial segue. Perfeito, né? Nem tanto. A questão é saber como uma indústria como essa pode equilibrar o passivo ambiental que ela deixa para a população e para o planeta. Sem o cimento, não teríamos as cidades como temos hoje. A estrutura seria outra. Por ser uma atividade de mineração, a partir da extração do calcário, o cardápio de poluentes está presente em todas as fases de produção, com ruídos elevados, alta emissão de gases e poeira particulada. Mas nada disso é novidade para o diretor dessa cimenteira, Sérgio Baltz. Ele sabe que a produção de cimento precisa se ajustar ambientalmente. Algumas fábricas, como a que ele dirige, conseguem diminuir o índice de emissão de poluentes, mas isso ainda não é suficiente, mesmo com o monitoramento online. Hoje, todo o nosso processo de fabricação de cimento ele tem monitoramento de emissões de um modo geral, e nós tínhamos um compromisso com o órgão ambiental pela nossa licença de operação em manter esses dados armazenados por mais de 6 meses, e aí por uma solicitação também do órgão ambiental, no sentido de dar transparência ao nosso processo e um pouco daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós estamos disponibilizando essas informações em tempo real. Então, a cada segundo você pode ter acesso às emissões que nós temos aqui no nosso processo industrial. E como acontece com todas as cimenteiras, os órgãos ambientais fiscalizam a poluição gerada pelo processo de produção. Há alguns anos, essa empresa assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para diminuir a descarga de contaminantes na atmosfera,
Com esse termo de ajuste de conduta, a cimenteira aceitou cumprir a chamada compensação socioambiental, construindo uma escola e um centro de saúde a 5 quilômetros da planta principal. É um TAC que foi assinado alguns anos atrás e felizmente esse ano nós conseguimos entregar uma escola que atende mais de 700 alunos e no final do próximo mês nós entregamos também, para concluir esse projeto, a Unidade Básica de Saúde. Então é um projeto realmente muito bacana e que o resultado desse projeto é digno de ficarmos muito felizes com isso. Segundo o diretor da empresa, a produção de cimento não precisa estar desvinculada da proteção ambiental. Ao contrário, as ações de compensação precisam avançar todos os anos. Produzir é importante, mas respeitar o meio ambiente ainda mais, e não só isso, eu estenderia também para aspectos com relação à saúde e segurança do trabalhador, que é um aspecto tão importante quanto e que a empresa tem investido bastante nesse sentido também. Da fábrica de cimento, vamos para outra indústria, a de eventos. Sim, um show musical também vai deixar sua marca negativa no ambiente. Não apenas com resíduos sólidos. Pensando nisso, Eduardo Azambuja resolveu abrir a cartilha de boas maneiras em seu contato com as margens do Lago Paranoá, em Brasília. Ele defende ações ambientais rigorosas em eventos públicos. A gente acredita e a gente faz esse trabalho na nossa equipe de sustentabilidade todos os dias, que a gente é uma plataforma de melhoria da sociedade. Por isso que a gente faz tantas coisas para a sustentabilidade. A gente não faz porque existe uma lei, a gente faz porque a gente quer realmente se tornar uma referência nisso, para que isso possa impactar o máximo de número de pessoas possíveis, que a gente possa mandar um recado bacana, que influencie pessoas a fazerem o bem, que influencie pessoas a pensar um pouco mais na natureza. A Azambuja diz também que mantém 22 ações de sustentabilidade para a realização do evento. O material usado para a montagem temática dos cenários vai ser doado para reciclagem. Os shows e os jogos atraem multidões na capital federal. Em um fim de semana, mergulhadores descem até o fundo do Lago Paranoá para fazer uma faxina simbólica. Eles encontram de tudo um pouco: sapato, relógio e muito resíduo sólido que deveria estar na reciclagem. A gente faz questão dessas coisas, a gente falar, a gente divulgar, comunicar de uma forma que seja lúdica, para o cliente entender e achar curioso e querer fazer também. Que o nosso grande recado é passar uma mensagem que seja bacana, que ele saia daqui de repente com outra cabeça. Sem obrigação legal, a organização do evento ainda plantou mudas de árvores nativas nas margens da bacia do Rio Descoberto, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Em 2018, o plantio continua. E se depender da animação da galera, o recado sustentável é sempre bem recebido. O resultado não pode ser melhor. A orla bem tratada e preservada para os próximos anos. A compensação ambiental serve para isso, para manter a saúde dos espaços do planeta. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!